Oi, sou Márcio Neri e neste vídeo eu quero apresentar a você um estudo de caso de uma captação de recursos a uma prefeitura destinado à piscicultura. Neste estudo de caso, o importante é entendermos as diversas modalidades de instrumentos que permitem a transferência de recursos do governo federal. Neste caso em específico, o instrumento assinado foi o convênio. E o recurso foi destinado através do orçamento de emenda de relatoria para o objeto implantação da unidade de processamento de pescado e estruturação da cadeia produtiva da piscicultura no município de São José dos Quatro Marcos, no estado do Mato Grosso. Bem, se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então vamos lá. O estudo que eu vou apresentar foi uma captação até então bem sucedida, porque o recurso ainda não foi desembolsado, nós vamos entender aqui. E o recurso ele foi captado por um ente público, uma prefeitura, destinado a uma ação, a uma atividade, a uma obra com equipamentos, inclusive, só não envolve aqui a execução do custeio, então é obra e equipamento, a um setor da piscicultura. Mas eu poderia fazer essa mesma captação a qualquer setor do meu município. Seja piscicultura, agricultura, pecuária, agropecuária, educação, saúde, esporte, lazer, cultura, arte, não importa. Qualquer setor do meu município, qualquer pasta, qualquer secretaria poderia estar fazendo essa mesma captação para uma obra com equipamento, ou para apenas o equipamento, ou para equipamento e custeio, ou para obra, equipamento e custeio. Então vamos lá. O recurso, como eu falei, ele foi captado através, a origem do orçamento foi de emenda de relatoria. Então, como eu já apresentei nos vídeos anteriores, existem alguns tipos de emendas, são 4. Emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e emenda de relatoria. O único tipo de emenda que pode, digamos assim, que tenha autor, que eu consigo saber quem foi o autor dela, quem foi o parlamentar, seja deputado federal ou senador, é a emenda individual. A emenda de bancada, ela pertence a toda a bancada do Estado, que é ela é formada pelos a união dos deputados federais, a soma, né, dos deputados federais com os senadores da República. É a bancada, são as bancadas estaduais. Todos os estados têm a sua bancada. E temos a emenda de comissão, que é composto pelas comissões. Por exemplo, a própria mesa diretora do Congresso Nacional, da Câmara, é uma comissão. E a própria mesa diretora também do Senado. Então, para esse ano de 2021, por exemplo, na modalidade de emenda individual, é aquela que tem autor, que eu consigo saber quem foi o deputado ou senador que apoiou, e o orçamento estimado estava num valor próximo de 16 milhões e 300 mil para cada parlamentar. É igual a todos, seja deputado ou senador. Esse valor ele é calculado com base na receita corrente líquida do ano anterior. No caso, 1,2% do RCL do ano anterior, distribuído de forma igual entre os parlamentares. Então, esse ano o valor ficou aproximado em 16 milhões e 300 mil. Desde o orçamento impositivo, a metade desse valor tem que ir para a saúde, alguma coisa na saúde, para entes públicos ou privados, e o resto ele pode fazer o que ele quiser para entes públicos e privados, no caso o parlamentar. A emenda de bancada, o orçamento desse ano ficou em aproximadamente 260 milhões para toda a bancada. Algumas bancadas estaduais dividiram isso em uma proporção igual a todos os parlamentares. Ou seja, os parlamentares poderiam fazer as indicações para entes públicos ou privados, só que essa indicação ela sempre vai estar carimbada como a bancada. É uma emenda da bancada, não é do parlamentar. O parlamentar ele apoiou, mas ele não é autor. As emendas de comissão são referentes às comissões. Existem aproximadamente 12 comissões na Câmara Federal e 12 comissões no Senado Federal. Como eu falei, uma das comissões, por exemplo, é a própria mesa diretora. Existe a Comissão de Ciência e Tecnologia, existe a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Desenvolvimento Urbano e etc. São 12 em cada uma das casas da Câmara Federal e do Senado Federal. E existe a emenda de relatoria, que é uma emenda
que ela é um recurso, é um saldo do orçamento que foi elaborado e foi feito o relatório do orçamento pelo relator, o relator ele todo ano ele é alterado, ele é um deputado federal ou um senador que é escolhido, e o relator ele consegue ali retirar um orçamento que ele pode utilizar. Esse ano, mais ou menos, o orçamento destinado à relatoria está em aproximadamente 18 bilhões de reais. Então, nós já entendemos como funcionam as emendas e quais são as suas modalidades, e existe um saldo chamado extra emenda, que é saldo ministerial. E o valor é sem limites, né? É o saldo que cada ministério tem. Então, teríamos que somar o saldo de todos os ministérios, por exemplo. Então, para este caso aqui, o recurso captado foi através de emenda de relatoria a uma prefeitura. No ano de 2016, foi disponibilizado um programa, no caso, um programa disponibilizado através do Ministério do Desenvolvimento Regional. O recurso foi captado para a piscicultura. Um dos ministérios que atenderia isso seria quais? O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, ou o MAPA, o Ministério da Agricultura. Então, às vezes, nós queremos captar um recurso, temos uma necessidade, queremos suprir uma certa necessidade do município, ou da Secretaria Municipal, ou do governo estadual, ou da Secretaria Estadual, ou da empresa pública, ou do consórcio público, que representa diversas entidades, uma fundação pública, ou então de uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos. Eu quero captar um recurso para atender uma demanda que é de interesse público, é de interesse da sociedade. Neste caso aqui foi captado para atender um setor específico, piscicultura. Atender os piscicultores de uma determinada região desse município. Então, é de interesse da sociedade. É de interesse de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas representa a sociedade. Então, para este caso aqui, eu consigo vislumbrar, eu que já trabalho com isso há mais de 20 anos, eu consigo vislumbrar alguns ministérios e alguns programas que atenderiam a este objeto. Então, dependendo daquilo que eu queira captar, eu posso fazer essa captação por mais de um ministério, por mais de um programa. E por isso que eu tenho que entender como que funciona toda a captação para que eu possa atender o meu ente da melhor forma possível. Porque dependendo do apoio do parlamentar que queira ajudar o ente, esse parlamentar ele tem um acesso maior no Ministério do Desenvolvimento Regional, outros parlamentares têm um acesso melhor no Ministério da Agricultura e por aí vai. Então o programa foi disponibilizado no ano de 2016 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A qualificação é uma proposta de emenda parlamentar, emenda de relatoria. O instrumento assinado foi um convênio, ou seja, a prefeitura aqui tratou direto com o Ministério. Não teve aqui a presença da Caixa Econômica. Teria que ser um contrato de repasse. E aí eu tenho um intermediário que seria a Caixa Econômica no meio. A data de início do programa ele foi apresentado no dia 8 de dezembro de 2016 e finalizou no dia 28 de dezembro de 2016. Ou seja, ele ficou 20 dias abertos. Ele estava disponível a todos os estados. O nome do programa aqui chama-se Desenvolvimento Regional e Territorial. O município que fez a captação, no caso, que foi beneficiado, foi o município de São José dos Quatro Marcos, no estado do Mato Grosso. Aqui não interessa o município, o valor, quem foi o parlamentar que apoiou, no caso, que não tem como nós sabermos. Mas o que interessa aqui é entendermos das possibilidades que eu tenho numa captação. De o que eu posso fazer, o que tipo de captação eu poderia fazer, realizar para atender as mais diversas demandas, as promessas de campanha que eu fiz. Eu disse que eu ia construir uma ponte para aumentar uma rua, eu disse que eu ia ajudar a comunidade rural X, eu preciso fazer um desenvolvimento socioeconômico, trazer o desenvolvimento socioeconômico para a minha cidade. Como que eu faço isso? Através de um planejamento. O captador de recurso, a pessoa que entende como captar recurso, ele tem que participar desde o planejamento das ações, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível, pensando a curto, médio e longo prazo. Para que eu possa, por exemplo, evitar de estar executando ações com um orçamento próprio do município, um orçamento que veio da arrecadação de impostos e tributos, sendo que eu tenho recurso federal para aquela finalidade. Então, neste caso aqui, foi apresentada uma proposta para implantação da unidade de processamento de pescado e estruturação da cadeia produtiva da piscicultura, através da construção do complexo e aquisição dos equipamentos da unidade de processamento, aquisição de veículos de transporte, aquisição de equipamentos topográficos para elaboração e acompanhamento dos projetos de implantação de piscicultura em pequenas propriedades rurais.
A minha captação aqui envolve obras e equipamento, mas não envolve a execução do custeio. Poderia. O que mais você quer dizer? Eu vou ter recurso aqui, o valor ficou em R$ 2.984.000 e a prefeitura entrando com a contrapartida mínima, no caso de R$ 3.830, mas eu poderia incluir aqui também a execução do custeio, o pagamento dos profissionais que vão atuar nessa execução aqui deste empreendimento. Poderia, por exemplo. Ou eu poderia fazer uma captação por fora, uma outra captação para receber recursos para custear as atividades. O que é custear as atividades? Pagar os profissionais que vão trabalhar aqui, pagar, no caso aqui é piscicultura, um veterinário, um técnico em veterinária, um técnico agrícola, pagar os profissionais que vão estar trabalhando na parte administrativa disso aqui. Então eu consigo captar recursos também para custear a minha atividade, porque quem vai custear aqui, no caso, fazer o custeio, quem vai ter o custo com os profissionais que vão estar trabalhando aqui? O município. O município vai ter que pagar o salário desse pessoal. Então, muitas das vezes, o município, eu sou um prefeito, eu sou um vice-prefeito, eu sou um secretário, eu tenho várias ideias, mas tudo que eu penso acaba que acarreta no aumento das despesas. Então, Márcio, como é que eu consigo fugir disso? Com alguém que presta um serviço de assessoria e consultoria na parte de captação de recursos, gestão de convênio, repasse aos fundos municipais de saúde, educação, assistência social, a situação da adimplência e fiscal, elaboração de projetos. Com esta pessoa, ou uma empresa ou pessoa física, eu consigo, no meu planejamento, adotar ali metas e etapas para que eu consiga, obter êxito em tudo aquilo que eu planejei durante a eleição, que eu fiz o meu plano de governo. Todo candidato a um cargo executivo, ele não tem que apresentar um plano de governo? Dizer o que ele vai fazer, melhorar escolas, criar novas escolas, construir novos postos de saúde, melhorar os postos de saúde existentes, equipar com melhores equipamentos e novos equipamentos, e etc. Então eu preciso dessa pessoa para me ajudar na elaboração de tudo isso, pensando num projeto a curto, médio e longo prazo, pensando num projeto dos meus 4 anos. Então aqui o recurso foi captado para obra e equipamento. Ok. A proposta foi cadastrada no último dia do programa, no dia 28 de dezembro de 2016. Uma emenda de relatoria. E 2 dias depois foi feita a assinatura. Ou seja, ela já foi cadastrada completa, com termo de referência e com o plano de sustentabilidade, com todas as declarações, tudo aquilo, as declarações modelo do Ministério, as declarações aos tribunais, eu tenho que apresentar aqui. O município, esse município aqui é um município de pequeno porte, e nesse ano aqui eu teria que ver se nesse ano aqui a LDO fez a abertura da exigência, não estava exigindo municípios até 50 mil habitantes ser necessário o CALC. Para esse ano de 2021, isso não está sendo exigido. 2022, essa semana agora, também já retiraram a exigência da LDO. Onde que consta essa exigência de municípios até 50 mil habitantes não apresentarem o CALC na captação de recursos? É na LDO. Mas e se for uma emenda parlamentar do orçamento impositivo, ou seja, uma emenda individual de bancada? Também não precisa. E se for um recurso para saúde, educação e assistência social? Também não precisa. Mas nesse caso aqui não enquadra nenhum desses. É uma emenda de relatoria e o recurso não está destinado à saúde, nem à educação, nem à assistência social. Então, eu precisaria, no caso aqui, verificar a LDO desse ano, se foi aberta essa exceção para municípios até 50 mil habitantes, que é o caso desse município. A vigência ocorreu no dia da publicação, ou seja, foi feita a assinatura do termo de compromisso, assinatura do termo de convênio, foi publicado, empenhado, iniciou-se a vigência e, como eu falei, é um recurso que foi captado para obra e equipamento. Então, no momento do cadastro, para que eu consiga aprovar o cadastro, eu tenho que apresentar o meu termo de referência e o meu plano de sustentabilidade no mínimo, porque a portaria 424 ela pede isso. Termo de referência e plano de sustentabilidade. Só que, dependendo do programa e do Ministério, ele pode não exigir o plano de sustentabilidade, depende do objeto. Nesse caso aqui foi exigido e foi apresentado junto com o cadastro. E por isso foi aprovada a parte de equipamento. E a obra, Márcio? Aí eu vou ter um tempo para apresentar o meu projeto, no caso aqui de engenharia. Nesta época aqui, o tempo era 9 meses por mais 9 meses, ou seja, 18 meses. 1 ano e meio nessa época aqui eu tinha. Hoje esse tempo mudou. Hoje eu tenho até 30 de novembro do ano seguinte, sempre. Assinei um convênio /2021, eu tenho até 30 de novembro de 2022. Assinei um convênio /2022, eu tenho até 30 de novembro de 2023. E isso se a legislação não mudar. Por enquanto, a regra atual é essa.
Mas nessa época aqui não era. Nessa época aqui era 9 meses com uma prorrogação de mais 9 meses. Ou seja, no máximo 18 meses. E aí aqui o convênio ficou no Banco do Brasil, operado por OBTV, né? O que é operado por OBTV? Desde 2013, todos os recursos de transferência voluntária, nas modalidades convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, termo de cooperação e termo de compromisso, essas modalidades, através de transferência voluntária pela plataforma Mais Brasil, toda a parte de pagamentos, transferências, tudo é feito na plataforma. Eu só preciso ir no banco para fazer o cadastro do ordenador de despesa. Geralmente, nesse caso aqui, que é uma prefeitura, quem é o ordenador de despesa? O prefeito. Ou ele indica alguém, através de uma portaria ou um ofício. Geralmente, quando não é o prefeito, é o secretário municipal de finanças, por exemplo. Mas poderia ser qualquer pessoa que o prefeito indicasse. Então, o ordenador de despesa ele vai ser comprovado através de uma documentação, uma portaria. No caso, o prefeito, qual é a documentação que eu tenho que apresentar ao banco? Eu tenho que apresentar o termo de posse, o diploma, os documentos dele, CPF, RG e o comprovante de endereço. Então, o diploma dele, de prefeito, o termo de posse dele, a ata de posse dele, geralmente feita à mão, com todos esses documentos, eu encaminho ao banco, à agência, no caso, e aí, no caso, eu fico sabendo dessa agência após a ativação do convênio. O próprio Ministério, a própria plataforma gera isso de forma automática. No momento do cadastro, às vezes me é permitido escolher pelo menos o banco, e dependendo da captação eu posso escolher o banco e a agência, mas muitas das vezes eu escolho só o banco. Quando torna-se um convênio, é assinado o convênio, entra no início da vigência, a plataforma atualiza automaticamente e aparece lá o banco e a agência e a conta, inclusive. E aí eu vou lá naquela agência e levo toda essa documentação do meu dirigente. Faço o cadastro dele lá como ordenador de despesa, vou na plataforma, também verifico o perfil dele, que ele tem que ter o perfil de ordenador de despesa, porque todo pagamento na plataforma Mais Brasil, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas existem aproximadamente 100 plataformas. 100 plataformas, é muita coisa. Então, as mais conhecidas são Plataforma Mais Brasil, Sismob na saúde, SIGTV na assistência social, CIMEC na educação, SIGA da FUNASA e por aí vai. São aproximadamente 100. Então, é muita coisa. Então, na Plataforma Mais Brasil, os pagamentos eles são feitos em 2 etapas. Quem inicia ele? No mínimo 2 etapas, pode ser até feito em mais. Mas quem inicia ele? Quem tem um perfil de gerenciador financeiro, algum CPF e um outro CPF com perfil de ordenador de despesa que foi cadastrado junto à instituição financeira, no caso o Banco do Brasil aqui. Fiz o cadastro, conta regularizada, conta ativa. Convênio assinado, a parte de equipamentos foi aprovada junto com o convênio quando ele foi assinado, porque faz parte do termo de referência e é uma exigência que isso seja aprovado para que o convênio seja assinado. Então, a parte de equipamentos, ok. Faltava ali a aprovação das obras civis, as obras de engenharia, que é a construção do complexo, que tinha obra de engenharia. E aí me foi dado esse prazo, nessa época de 2016, de 9 meses por mais 9 meses. Então eu tenho um prazo para apresentar o projeto. Neste caso aqui, o convênio, olha só, o convênio é de 2016, a cláusula suspensiva dele iria até no máximo a metade de 2018, só que ela já foi prorrogada algumas vezes, e olha só como é que é a situação. E até a data de hoje, nós estamos em julho de 2021, eles não conseguiram ainda aprovar o termo o projeto. O projeto ainda não foi aprovado. E, inclusive, tem parecer pedindo algumas documentações do termo de referência que foi aprovado. Atualização de cotações, porque quando demora muito tempo assim, e olha que tem convênios que estão aí em execução de 2010, 2011, eu já acompanho de algumas prefeituras que eu presto assessoria. Então, quando tem muito tempo assim, eu tenho que apresentar novas cotações. Então, se demorou, por exemplo, demorou mais de 6 meses entre a cotação do projeto para a execução, eu tenho que apresentar novas cotações, para verificar se ainda é execuível. Então, já tem parecer aqui pedindo para apresentar novas cotações, pedindo para apresentar cotações que não tinham sido apresentadas antes. Esse convênio aqui, esse do estudo de caso que eu selecionei, ele ainda nem foi executado. Ele está sendo protelado. E eu selecionei ele justamente por causa disso. Porque tem muitos convênios que demoram muito tempo para entrar em execução. Isso aqui depende de quê? Depende da gestão, no caso aqui é a gestão do município. Às vezes o município não tem a equipe técnica, não tem recurso para contratar uma equipe técnica para elaborar um projeto desse porte. Um projeto desse porte já não é um projeto tão simples, porque eu estou falando ali de construir uma unidade de processamento de pescado. Ou seja, isso envolve aqui uma certa complexidade. Eu tenho ali a questão sanitária e etc e tal.
Então tudo isso eu tenho que apresentar. Então quais foram as metas aqui nessa captação? As metas seriam construção da unidade de processamento de pescado, construção da administração da unidade de processamento de pescado, aquisição de equipamentos para operacionalização da unidade de processamento de pescado, a aquisição do caminhão frigorífico para transporte e comercialização do pescado, aquisição de veículo de tração para transporte de máquinas utilizadas na escavação de tanques do cultivo do pescado em pequenas propriedades, olha só, e aquisição de equipamentos de topografia para elaboração dos projetos executivos e acompanhamento da execução física dos tanques de pescado em pequenas propriedades. Então vamos lá, olha que interessante. A prefeitura captou um recurso para construir a unidade, para construir a parte administrativa também da unidade, não só a parte de equipamentos, mas não só a parte de produção, vamos dizer assim, do processamento do pescado, mas como também a parte de administração, porque todo o complexo, toda uma obra dessa complexidade, ela precisa de uma administração. A prefeitura captou um recurso para adquirir os equipamentos que vão compor essa unidade de processamento de pescado, o caminhão que vai transportar esse pescado, ou seja, vai ter uma venda, eu vou fazer uma venda, eu vou produzir, eu vou fazer uma benfeitoria no pescado, por exemplo, eu tenho ali um trabalho de piscicultura voltado ao tambaqui, por exemplo, a espécie tambaqui. E aí eu vou fazer o recolhimento dele nas unidades que fazem a produção, nas propriedades, levo para a unidade de pescado, faço o tratamento dele, faço a embalagem nele, e aí ele está apto a que eu possa vendê-lo e entregar aos meus credores, né? Aos meus clientes. Então eu vou fazer a entrega desse produto. Então eu me preocupei em construir a unidade de processamento, fazer a parte administrativa dela, construção da parte administrativa dela, os equipamentos que vão operacionalizar tudo isso aí, fazer essa benfeitoria ao pescado, o caminhão que vai transportar isso para os locais aos quais eu vendi, para as empresas, outras cidades, outros estados, o veículo que vai transportar as máquinas pesadas, para quê? Para construir os tanques nas propriedades dos produtores. Olha a complexidade disso aqui. E os equipamentos de topografia para que eu possa fazer os projetos para cada um desses produtores. O que isso aqui... E esse projeto aqui, inclusive, ele foi chamado de Rota do Peixe. E olha só que interessante. Eu vou construir aqui, e não foi colocado aqui a máquina que vai construir os açudes. No caso, os açudes, os tanques, né? Então a prefeitura já deveria ter, por exemplo, um trator de esteira ou uma pá carregadeira. Então o município aqui já tem esse equipamento, mas ele precisa daquele caminhão que transporta esse equipamento, porque para fazer o transporte rodoviário não se leva essa máquina até lá rodando, né? Você transporta ela num caminhão específico para isso. E aí a prefeitura vai abrir esses tanques nas propriedades dos produtores. Então eu faço um cadastro de produtores que queiram participar desse projeto e vou construir o tanque para esses produtores. Para construir um tanque eu preciso de um projeto para construir esse tanque. Eu preciso de fazer um levantamento planimétrico, a topografia. Então, adquirir até os equipamentos de topografia. A prefeitura já deve ter o topógrafo aqui no caso. Então, veja só, eu poderia aqui, inclusive, incluir outras coisas a mais nesse projeto aqui. O que poderia ser colocado? A parte também aqui para custear a parte da assistência técnica, um profissional da área que vai capacitar esses produtores como que se faz a produção do alevino. Eu poderia aqui incluir também aqui o fornecimento, inclusive, do alevino, né, do pescado. Eu poderia aqui incluir também até a ração desse alevino, para que ele alcance determinado peso. Então eu poderia até tornar esse projeto até mais robusto, ou fazer uma outra captação para essa finalidade. Olha só que interessante. E mais interessante ainda é que se isso aqui não fosse um complexo da piscicultura, e se fosse um complexo do açaí, um complexo da macaxeira, que depois eu posso fazer uma benfeitoria nela e transformar ela em farinha, por exemplo, não importa qual o produto, qual o setor, qual a finalidade. Isso aqui poderia ser para diversas coisas. E se fosse na pecuária? E se fosse no agronegócio? Independente de qual seja ele, se fosse milho, e se fosse soja, entendeu? Não importa qual a finalidade. Por acaso aqui foi pescado. E se fosse ao invés de o pescado ser o alevino, ser o tambaqui, se fosse o camarão? Não importa. Pode ser qualquer um. Com tudo isso que eu falei, inclusive com esse a mais que eu falei, da parte da assistência técnica,
com recurso também vindo para custear a atividade do ponto de vista da assistência técnica, capacitando os produtores ali para que eles entendam como é que se faz uma produção dessa, como que eu trato o alevino, quanto tempo demora isso? 6 meses a 12 meses? Para que eu adquira o alevino até ele esteja num tamanho, num peso ideal, para que ele possa ser encaminhado à unidade de processamento? Olha o fortalecimento socioeconômico que eu trago para aquela região. E se eu fizesse essa captação, para depois do prédio pronto, inclusive, eu fizesse uma cessão desse prédio a uma ONG lá. Os próprios moradores, os produtores, eles constituíssem uma cooperativa, uma associação, que vai gerenciar essa unidade de processamento. Sabia que isso é possível? Com toda certeza é possível. E, inclusive, essa entidade ela pode até receber um recurso para custear, fazer todo o pagamento do custeio das atividades da unidade de processamento, pagando profissionais, folha de pagamento e etc. Olha só a infinidade de possibilidades que a gente pode conseguir quando você entende de captação de recursos e do que é possível realizar com recursos através das transferências do governo federal. Então, nesse caso aqui, vamos falar um pouquinho dos equipamentos. Quais foram os equipamentos, né? Uma desossadora para tirar os ossos do peixe, né? Um caminhão, cavalo mecânico, um conjunto caminhão-cavalo mecânico, 4x2. É o caminhão que faz o transporte, né, das máquinas pesadas. Um conjunto de equipamentos, mesa de esvisceração, né, do pescado, mesa de filetagem, ou seja, aquela mesa que eu faço a limpeza, a mesa que eu faço os cortes, a mesa de manipulação, um tanque inox, lavador de botas, então eu tenho que ter toda aquela segurança, a higiene, a questão sanitária, balança eletrônica, carro em aço inox, o isolamento, refrigeração, uma fábrica de gelo também dentro do complexo, uma seladora térmica, um descamador, né, para tirar as escamas, a construção da própria unidade, o lavador de mãos e antebraço, serra-fita, estação total, construção da administração da unidade, também o prédio da administração, um caminhão com tração 6x4, tudo que for necessário e que tiver correlacionado com o objeto proposto. Então esses são alguns equipamentos. Como eu falei, o recurso aqui ainda nem foi desembolsado, porque desde a época lá ainda estão respondendo alguns pareceres, coisa que já poderia ter sido resolvido nesse caso aqui. O plano de sustentabilidade. Neste caso aqui, o que um plano de sustentabilidade ele é necessário? É, com toda certeza. E o que ele tem que apresentar, demonstrar? Ele tem que demonstrar que esse projeto ele é sustentável. Que após a entrega desses equipamentos têm uma garantia e eles têm uma vida útil. E que durante toda essa vida útil deles, eles vão ter uma manutenção. Como? De onde vai vir esse recurso? Como eu falei, não teve execução do custeio. Então, todos os profissionais que vão trabalhar aqui, quem vai pagar? Então, tudo isso eu tenho que demonstrar no meu plano de sustentabilidade. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser feita a gestão disso? Como é que isso vai ser gerido? Quem é responsável pela guarda de todos os equipamentos? Como é que vai ser feita a segurança disso aqui? Porque isso aqui é bem público, né? O recurso é público. O destino do recurso foi um recurso público. Então eu tenho que demonstrar que eu sou capaz, além de receber o recurso, eu sou capaz de manter ele, dar manutenção a ele. Eu sou capaz de fazer uma boa gestão, uma boa administração de tudo isso para que funcione perfeitamente durante toda a sua vida útil. Qual é a vida útil de um equipamento desse? Qual é a vida útil de um caminhão? Então tudo isso eu tenho que saber para poder apresentar tudo isso e demonstrar também os benefícios socioeconômicos. O que isso vai trazer de benfeitoria à minha comunidade, à minha região? Imagina ter um complexo do pescado, um complexo desse funcionando 100%, por exemplo, numa época que é a Semana Santa, que é uma época que se consome muito o peixe. Excelente! Eu vou conseguir aquecer a economia da região. Quem sabe até fazer a venda disso para regiões próximas, para estados vizinhos. Esses produtores, se eles se constituírem numa cooperativa, numa associação, olha o quanto que eles vão se fortalecer, trazendo poder econômico a essas pessoas, levando desenvolvimento àqueles que mais precisam, fazendo com que essas pessoas continuem lá na zona rural, transformando a zona rural num polo de produção, para que essas pessoas possam ter na vida delas uma melhoria de vida para essas pessoas que moram na zona rural, que é tão importante para nós que moramos na cidade, porque tudo que nós temos na cidade vem da zona rural.
Mas como que eu consigo manter esse pessoal na zona rural se eu não dou as condições apropriadas para eles? E aqui foi pescado, mas como eu já falei no vídeo, podia ter sido para qualquer tipo de objeto. E aí o termo de referência, eu apresento nele o objeto, uma justificativa do porquê, eu explano lá com um histórico, eu digo qual é o nome desse projeto. No caso aqui, o projeto ele teve o nome de Rota do Peixe, poderia ser a Rota do Açaí, poderia ser a Rota da Banana, poderia ser a Rota do Morango. Quais são os objetivos específicos aqui? Eu apresento no meu termo de referência. Nesse caso aqui, qual é o objetivo específico? Apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura, realizar o processamento de pescado com garantia de sanidade animal e apoiar a comercialização de pescado, promover a diversificação da produção agropecuária. Olha só, apoiar a implantação de pequenas pisciculturas, ou seja, o produtor ele tem a terra. Quem deu, muitas das vezes, foi o INCRA, por exemplo. Então é um projeto de assentamento, o cara recebeu a terra do INCRA, mas ele não tem dinheiro para fazer um tanque. Porque é caro, tem hora máquina ali. Um trator de esteira, como eu já falei, uma reta escavadeira. E ele também não tem a capacidade técnica de como é que se faz uma produção de alevino. Ele precisa de um apoio técnico ali, uma assistência técnica. Eu posso também fornecer para ele o próprio alevino. Inclusive eu posso fornecer para ele também a própria ração. Inclusive eu posso incluir isso nesse complexo e com o tempo o próprio complexo vai estar produzindo a ração para alimentar os peixes que vão estar sendo ali processados no meu complexo de piscicultura. Olha só que interessante. E aí eu torno mais sustentável ainda a funcionalidade da minha captação. Então, se você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde no comentário. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!